Fala, galerinha! O vídeo da Diversão em Letras já vai começar. Preste atenção e se liga no que vamos falar. É com um prazer enorme que eu tenho aqui amigas nesse dia que atuam na proteção dos direitos da criança e do adolescente e que são parceiras, né, do nosso mandato. Eu quero chamar, já agradecendo de coração a parceria, a disponibilidade e sempre assim nos atendendo com maior carinho, a nossa amiga, a nossa irmã de fé, a nossa ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, ministra Damares Alves. É uma honra tê-la novamente conosco e nós estamos aqui para ouvi-la sobre essa missão de ser ministra de uma pasta tão importante e que tem desenvolvido um trabalho exemplar na proteção das nossas crianças e dos nossos adolescentes, como talvez esse Brasil nunca viu antes. Ministra Damares, seja bem-vinda e fique à vontade para falar com todo o pessoal que está acompanhando, assistindo essa live. Live que fala de criança tem que ser uma live alegre. Então, por favor, a senhora deputada me apresenta diferente. Eu sou a ministra mais do que do Brasil, mais do que... A mais linda do Brasil. Então, deixa eu me apresentar. Eu sou Damares Alves, esse é meu sinal em Libras. Eu estou sentada, estou com uma camisa preta com desenhos em branco, em listas brancas, como se fossem desenhos indígenas. Estou com colar branco, meu cabelo é preto na altura do ombro, meu óculos é preto, a haste do meu óculos é preta. Estou sentada, atrás de mim tem quadros com motivos indígenas. Do lado direito tem uma mãe com uma criança indígena e logo no meio tem quadros com objetos indígenas. Por que estou falando assim, deputadas e demais convidados e as pessoas que estão nos assistindo? Porque com certeza tem algum cego acompanhando essa live. E a gente precisa começar a exercitar entre nós a videodescrição, a audiodescrição. A gente precisa falar com todos. Nós já temos, estamos vendo avançar as Libras, os intérpretes de Libra, mas a gente não está alcançando ainda, como deveríamos alcançar, a comunidade cega. Deputada Lisiane, obrigada pelo convite. Extraordinária ideia sua da gente fazer essa live na véspera do aniversário dos 31 anos do ECA, essa lei que hoje a gente vê tantas pessoas só criticando o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque fala que o Estatuto só tem direitos. O Estatuto também fala de deveres. E a gente precisa entender. Engraçado, deputado, que quem critica o ECA nunca leu o ECA. Então, fica aqui a gente começar essa live, desafiando todo mundo, baixar aí no seu computador agora, no seu celular, e ler na íntegra o Estatuto da Criança e do Adolescente. Quero cumprimentar a minha querida deputada, que a Liz falou que você é mãe, Fran. Você é mãe? Eu não sabia disso. Mãe de dois, ministra. Tenho um filho de 15 e uma de 9. Fran, você para mim é tão jovem, que eu jamais imaginava que se eu fosse mãe, você já é mãe de 15 anos, meu Deus. Adolescente já. Estou bem conservada. Quero cumprimentar a minha deputada estadual. Na verdade, essa é a dupla que eu posso contar o tempo todo na defesa das crianças, na defesa da família, na defesa da vida, na defesa dos vulneráveis. Todas as vezes que eu penso em fazer alguma coisa no Ministério, imediatamente, eu tenho a certeza no coração que lá na ponta eu vou ter duas deputadas me ajudando e me ajudando muito. Obrigada, minhas deputadas lindas. Eu sou apaixonada por vocês duas, pelo trabalho e pela forma como as duas estão conduzindo seus mandatos, de uma forma coerente, tendo a capacidade de dialogar. E aí, deputadas, nós, por sermos evangélicas, as pessoas acham que a gente vem para um mandato como esse para falar de Bíblias, e a gente vê
3 evangélicas falando de ECA, a gente vê 2 deputadas que sobem na tribuna para falar da Constituição, mas a gente vê que elas trazem esse poder do diálogo que a fé as impõe e as ensina também para conduzir o mandato e muitas vezes estarem ali, ó, em área de tensão, fazendo mediação de conflitos, levando solução, provocando o diálogo, e é dessa forma que a gente vai construir uma nação maravilhosa, uma nação extraordinária. Estatuto da Criança e do Adolescente. Ainda tem gente que pergunta, a gente precisa de uma lei como essa? A gente precisa ter o estatuto? Deputadas, deixa eu fazer aqui uma volta no passado. Eu vim para os corredores do Congresso Nacional, na Constituinte, eu era muito jovem, e eu dormia por aqui, nas ruas, para lutar muito pela nossa Constituição, essa Constituição cidadã que nós temos, e, na sequência, trabalhando muito como sociedade civil para a construção do ECA. Antes do ECA, nós tínhamos no Brasil o Código do Menor, e a gente precisava de uma legislação que trouxesse exatamente o que a deputada falou, a criança e o adolescente como prioridade absoluta. E eu gosto muito desse termo, deputadas. Não é só prioridade, é prioridade absoluta, é mais que prioridade. E quando a gente conseguiu consagrar esse princípio, esse conceito da prioridade absoluta, a gente esperava realmente que criança fosse prioridade absoluta. E a gente, infelizmente, nós estamos hoje, 31 anos depois, observando que alguns gestores ainda não entenderam, alguns legisladores ainda não entenderam, e alguns juízes e muitos do judiciário não entenderam o que é prioridade absoluta. Nós acreditávamos, quando a gente lutou pelo ECA e por uma legislação que, uma única legislação, agregasse todos os direitos da criança e garantisse a elas a proteção integral e garantisse a ela essa questão de ser sujeito de direitos. Nós acreditávamos que em 30 anos muita coisa tinha mudado. Mas o que a gente vê ainda, deputada, infelizmente, eu não quero esperar mais 30 anos para a gente, daqui a 30 anos, já velhinha, de cabelinho branco, vir aqui fazer uma outra live para dizer, a gente está avançando. Eu queria muito que essa mudança viesse logo, viesse imediatamente, que o Brasil entendesse que criança e adolescente, enquanto a gente não colocar isso na prática, nós vamos patinar como nação. Nós não vamos ser uma nação poderosa, próspera e soberana. Todas as outras coisas que a gente faz viram paliativos quando a gente abandona a proteção integral da infância. Que a gente faça essa reflexão o tempo todo. Que a gente aprimore a lei sempre que for preciso. Que a gente acrescente mais dispositivos na lei sempre que for preciso. Que a gente elimine outros que não precisem mais. Mas cuidar da criança como prioridade absoluta exige, sim, uma lei extraordinária como é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que traz lá direitos e também deveres. Lá não está dizendo que é direito da criança ir para a escola. Lá também está assegurado que é dever da criança estudar. E as pessoas não falam dos deveres do ECA. Eu acho que as pessoas precisavam ler mais essa legislação, que, se aplicada, nós já teríamos uma nação muito diferente, uma nação muito melhor. Deputada, e aí a senhora falou aí, a Alice falou, pode chamar de Liz, né? A Alice falou que eu sou a ministra que tem feito uma releitura da política de proteção da criança. A infância é a minha vida, a infância é a minha luta, a infância é a minha bandeira, é o tema de minha vida. Mas o que a gente tem feito neste governo, deputado? Trabalhar a transversalidade do tema e trabalhar a intersetoriedade. A gente conversar. É só o nosso ministério que tem que cuidar da criança? Não. O Ministério da Agricultura tem que cuidar da criança. Lá nos assentamentos rurais, nós temos criança. Então, como é que a ministra Tereza Cristina vai trabalhar com a infância em sua pasta? É só o nosso ministério e o MEC que trabalha com criança? Não, o Ministério da Saúde. A saúde da criança. Cuidado com o adolescente. A gravidez precoce. A doenças sexualmente transmissíveis. Então, esse tema, o nosso governo tem feito isso.
dado uma valorização à transversalidade do tema. Se tu me perguntar aqui, por exemplo, quanto que o governo federal investiu em crianças, você sabe que é difícil a gente computar isso? Porque quando o Tarcísio faz uma estrada sem buraco, quando o Tarcísio faz uma estrada em que uma ambulância com uma mulher parindo chegue mais rápido na outra cidade, o Tarcísio também pensou na criança. O Tarcísio, quando faz uma estrada para evitar aqueles buracos, ele também pensou o fim do acidente que, no Brasil, infelizmente, acidente de trânsito, dizima inúmeras vidas de criança. Então, a infância, nesse governo, o presidente coloca ela como prioridade e o meu papel é gritar. Eu não tenho dinheiro. Eu grito, eu falo e lembro todos que estão no Executivo Federal que a criança tem que ser prioridade absoluta. Deputada, quando o ministro Marcos Pontes vai apresentar um novo projeto dele lá na área de ciência e tecnologia, eu fico olhando. Epa, ministro, cadê a criança aqui nesse seu projeto? É esse o meu papel. É esse o papel desse ministério. Fazer com que o tema seja transversal. Lá na Caixa Econômica, tem que pensar em criança. Lá no Banco do Brasil, tem que pensar na criança. Lá no Ministério do Meio Ambiente, também tem que pensar em criança. E é dessa forma que a gente trabalha. Mas eu queria falar especificamente do que a gente está fazendo aqui no Ministério atualmente. Nós temos hoje, no nosso Ministério, uma secretaria. Nosso Ministério tem 8 secretarias, nós temos uma, deputada, que é a Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Nessa secretaria, eu falo que ali estão os nossos anjos pensantes, são os que pensam a política pública e que constroem a política pública, e nem sempre somos nós que executamos a política pública. E a gente pensa em todos os detalhes com relação à infância. E essa secretaria, eu tenho ali pessoas incríveis, pessoas que choram, pessoas sensíveis, pessoas capacitadas. As deputadas conhecem o nosso secretário nacional, uma pessoa que dedicou a vida inteira, começou cuidando de crianças na África, quando jovem, missionário, depois veio para o Brasil, trabalhando com o terceiro setor e agora está com a gente no governo. Nós trabalhamos muito. Essa secretaria tem no seu orçamento 64 milhões de reais. Desse dinheiro, nós temos aí um valor de 38 milhões que foram enviados por deputados. E aí, deputada, quero te agradecer também, como você tem colaborado com a gente no Ministério com o envio de emendas. Do nosso dinheiro mesmo, do Ministério, são só 19 milhões de reais. Mas a gente tem 38 milhões de reais de emendas individuais e mais de 6 milhões de emendas de bancada. E aí a gente soma tudo isso aí e a gente chega no total de 64 milhões. Mas eu queria falar dos 19 milhões da secretaria. Desses 19 milhões, a gente gasta metade do dinheiro, quase 60%, em apenas um programa, que é o programa de proteção e a proteção de crianças e adolescentes ameaçados de morte. A gente gasta quase todo o dinheiro. É como se a gente gastasse 60% da verba da secretaria para proteger crianças e adolescentes ameaçados de morte. No total, já foram mais de 1.800 crianças e adolescentes ameaçadas de morte. Quem são eles? São crianças que presenciaram uma cena de crime, são adolescentes que se envolveram com as drogas e agora, para sair, a facção, o grupo organizado, o crime organizado não quer que ele saia, se ele sair ele vai ser morto. São meninas, adolescentes que namoraram com algum líder do tráfico e ela quer deixar esse namoro porque descobriu depois que era um namoro abusivo e ela é ameaçada de morte. Então, nós temos um grupo de crianças e adolescentes no Brasil que são ameaçados de morte e quem tem que proteger somos nós, o governo federal. Então, a gente tem um dinheiro muito destinado a essa pauta, só que nós temos 56 milhões de crianças no Brasil. Então, metade do meu dinheirinho é para cuidar hoje, nós temos 400 protegidos. Já protegemos mais de 1.800, hoje temos 400 protegidos. Aí a metade do meu dinheirinho protege 400 crianças e a outra metade protege 52 milhões de crianças. Então, para você ver a formatação que a gente recebeu desse ministério, e não dá para a gente mudar tudo de uma vez. O que mostra, deputada,
que a pauta da infância no Brasil, ela estava negligenciada. O que nós estamos fazendo é porque eu faço a articulação com os outros ministérios para fazerem. Mas a pauta da infância no Brasil, por muito tempo, foi negligenciada. Nós temos aqui também a equipagem para conselhos tutelares, que é um outro programa que o nosso ministério desenvolve. Nós compramos o carro para os conselhos tutelares e aí vem das emendas parlamentares. Carro, televisão, computadores, o refrigerador e a cadeirinha para carregar o bebê no carro. Nós equipamos os conselhos tutelares. E o meu papel como ministra também é fortalecer os conselheiros, capacitar os conselheiros, deixá-los melhor, proteger os conselheiros tutelares. Nós temos muitos conselheiros tutelares, deputado, ameaçados de morte. Nós já tivemos assassinato de conselheiros tutelares no Brasil. O outro programa que a gente faz aqui é o atendimento socioeducativo. As pessoas acham que os meninos que estão acautelados é lá no Ministério da Justiça. Não é. Lá no Ministério da Justiça, deputado, são as penitenciárias, as unidades socioeducativas, os adolescentes que estão em restrição de liberdade ficam conosco. Então, aqui também no Ministério, a gente tem motim, a gente tem rebelião, a gente tem problema nas unidades. E eu tenho um outro desafio. Nós temos que construir no Brasil, nos próximos anos, 59 unidades. Nós recebemos um déficit de 59 unidades. Nós temos muitos meninos em conflito com a lei, muitos adolescentes em conflito com a lei, que precisam ir para uma unidade, que precisam ser acautelados. E nós não temos todas as unidades no Brasil. Nós temos mais de 5 mil meninos na rua, que cometeram crimes e que estão na rua, porque nós não temos lugares para manter esses meninos. Mas eu não quero que seja só um lugar que eles fiquem presos. Não. A gente quer que esse lugar seja um lugar de oportunidade, da reinserção e da reeducação. Aí o nosso ministério está trabalhando muito numa grande proposta de reeducação. Temos aqui também, deputada, um trabalho que é o Plano Nacional sobre o Risco da Iniciação Sexual Precoce. E aí eu apanhei, deputada, e você apanhou comigo. Quando a gente começou a falar no Brasil sobre retardar o início da relação sexual. Aí começaram a falar que porque eu sou evangélica, eu não quero que os meninos tenham relação sexual. Deputada, apanhei tanto por causa dessa questão da abstinência, mas eu só estava falando o óbvio. Papais que estão nos acompanhando, qual é o método mais seguro de prevenção da gravidez? É a camisinha? É o anticoncepcional? É o DIU? É o implante? Não, é não fazer. Lógico, eu estou falando ciência, eu não estou falando de religião. E o nosso problema aqui é que a gravidez entre adolescentes, a partir de entre 15 e 18, caiu muito no Brasil, mas aumentou a gravidez de 11 a 13 anos. Deputada, não é mais gravidez de adolescentes, gravidez em crianças. E aí eu não podia falar de abstinência. E a palavra que a gente estava usando não era nem abstinência, deputado. A gente estava falando sobre retardar. Sexo impõe maturidade. Sexo impõe também sentimento, impõe afeto. E aí a gente começou a trabalhar com esse tema e é pauta do nosso ministério junto com o Ministério da Saúde. E, por fim, temos uma série de programas no Ministério. Claro que o nosso carro-chefe aqui, deputado, é fazer o enfrentamento à violência contra a criança. E aqui quero dizer, a violência contra a criança no Brasil, ela se manifesta de diversas formas. Inclusive, deputado, quando nós escrevemos o ECA, lá em 1990, tem violências que estão acontecendo hoje que não existiam na época. Está entendendo por que a gente precisa aperfeiçoar o tempo todo a lei? Por exemplo, em 1990, a gente não tinha redes sociais. Os meninos não sofriam violências na rede social. Os meninos não estavam sendo estuprados virtualmente, porque existe o estupro virtual. Então, o ECA, ele vai se adequando de acordo com esse movimento social, de acordo com as mudanças que a sociedade apresenta. O ECA vai se aperfeiçoando. Mas, infelizmente, deputada, o crime contra a criança, muitas vezes, a violência contra a criança,
está muito mais na nossa frente do que a proteção. E na minha segunda fala, eu quero falar sobre proteção integral. Como a gente, tendo um instrumento tão poderoso, que é o ECA, a gente pode, de fato, proteger a criança e o adolescente no Brasil. Muito obrigada, deputada, por estar me trazendo Daqui a aqui. pouquinho a gente volta a falar mais sobre isso, né? Sobre a proteção da criança. Mas a Fran vai trazer mais duas convidadas especiais aí, né, Fran? Eu quero dizer que a ministra é uma inspiração para todas nós, mulheres, que entenderam que a importância de estarmos em espaços para lutar pelos direitos das crianças e dos adolescentes, ocupar espaços para que a nossa voz seja ouvida e que a gente consiga resultado nas nossas ações. Ministra, nos alegra ter a senhora como amiga, né, nossa, dos nossos mandatos e como inspiração de que a mulher pode estar aonde ela quer estar e lutando no que ela acredita ser a verdade. Mas eu quero trazer aqui também duas amigas nossas que sentiram esse chamado de defender essa pauta. Então, aqui nessa live, a gente vai fazer algumas reflexões também de histórias de pessoas que decidiram atuar na proteção da infância, e existem várias maneiras de proteger, de prevenir, de defender essa pauta, de lutar por essas garantias e direitos das crianças e adolescentes. E se você está nos assistindo aí e sente no seu coração arder esse chamado para fazer a diferença na vida das crianças e adolescentes, vá em frente, não desista. Nós temos aqui a ministra Damares, que hoje é ministra e começou lá nos bastidores, né, ministra, mas chegou hoje onde está por mérito da sua luta, que conquistou aí na caminhada. E eu quero trazer aqui também as nossas amigas que fizeram o livro Bailarinas Também Choram. A Tanise e a Jéssica, que estão aqui conosco, foram as escritoras do livro Bailarinas Também Choram, que é uma obra que quem acompanha nossas redes sociais já conhece, né? Porque a gente apresentou lá no Maio Laranja, a ministra lá com o livrinho dela também, chegou lá para ela. Já tem um mês que está aqui, todo mundo que vem na minha sala tem que conhecer o livro, viu? É um livro para lá de especial, né? Porque ele reúne os dados sobre abuso sexual infantil, traz os sintomas apresentados pelas vítimas e tudo numa linguagem lúdica que a gente consegue trabalhar com a criança, de fácil compreensão, e você consegue trazer isso para a idade dela, né, tá adequado para trabalhar com a criança. E é um privilégio para a gente poder, através dos mandatos, auxiliar nesse projeto, chegando ele a mais crianças, porque nós imprimimos, através dos mandatos, o livro, e ainda vamos fazer mais, e eles estão chegando aí, aqui no estado do Rio Grande do Sul também estão chegando nas escolas municipais e nas escolas estaduais. O projeto está avançando e a gente pretende que toda escola tenha pelo menos um exemplar na biblioteca. Então a gente está aí contribuindo para que chegue à mão das crianças e aquelas pessoas que querem trabalhar o tema também com as crianças. Mas para mim não me alongar aqui, é importante dizer que há muitas maneiras de mobilização, de prevenir a violência sexual infantil, mas quem vai falar melhor sobre isso é a Jéssica, é a Tanise, e eu quero saber de vocês, gurias, como é que nasceu no coração de vocês essa missão, e eu vou passar então a palavra primeiro para a Jéssica, na sequência a Tanise segue já aí. Contem para nós um pouquinho da experiência de vocês, como é que vocês sentiram esse chamado de atuar nessa área e como que nasceu o Bailarinas Também Choram. Boa tarde, deputada Franciane, deputada Lisiane. Para nós, nossas madrinhas, né, nesse livro, a gente teve aqui a honra de lançar junto com vocês em maio esse projeto. Através do mandato de vocês, conseguimos aí a impressão de 2.500 exemplares. Hoje, nossas bailarinas já chegaram a 8.500 crianças de forma gratuita, sendo em bibliotecas de escola ou também através de projetos sociais. Boa tarde também, ministra Damares, que honra estarmos aqui nessa tarde, né? A gente se sente no meio de gigantes, né, da proteção da criança, então é uma honra nós estarmos aqui com vocês. E, na verdade, essa missão nasceu no nosso coração, muito da experiência que a Tanise tem como psicopedagoga, atuando dentro da área dela de formação, da escuta, né, que ela tem das crianças que sofrem abuso, então essa escuta do abuso.
E a Tanise, ela tem um dom, né, que é passar o amor que ela tem pelas crianças para quem está em volta dela. E foi isso que aconteceu. Nós somos professoras da escola bíblica da nossa igreja e nós também começamos a perceber certos sinais, muitas vezes em crianças que estavam convivendo conosco. E falando do ECA, né, no ECA está escrito que é dever da família, da sociedade, do Estado. E nós somos sociedade, então nós tivemos esse chamado através disso, dessa vivência com as crianças, e ao perceber que algo a gente precisava fazer. O Disque 100 teve 17 mil denúncias em 2019, 13 mil denúncias em 2020, e a gente sempre fala que foram 13 mil pedidos de socorro. O que nós vamos fazer? O que nós, como sociedade, podemos fazer? Então, foi dessa forma que nós recebemos esse chamado e fomos escrever essa história com muito carinho. Hoje a gente tem recebido vários relatos de crianças que têm lido, que têm entendido e que têm conseguido também identificar pessoas que podem, de alguma forma, estar, então, sendo abusadores, né? E têm conseguido se afastar disso. Então, realmente, esse era o nosso objetivo. E foi dessa forma que nasceu, e a gente só tem a agradecer também a vocês por esse apoio nesse início desse projeto, que a gente sabe que ainda vai alcançar muitas crianças. Nosso desejo, ministra, era alcançar 56 milhões de crianças do nosso Brasil, mas a gente tem conseguido fazer isso já na nossa cidade, no nosso estado. E se Deus quiser, nossas bailarinas vão dançar por muitos estados do nosso país. Prezada ministra, prezadas deputadas, boa tarde a vocês que estão nos acompanhando. É uma honra, como a Jéssica disse, estarmos aqui, porque nós conhecemos muitas pessoas que trabalham em prol da infância e muitas pessoas que trabalham há muito mais tempo que nós, tem uma caminhada muito mais longa e nós estamos tendo essa oportunidade, então só temos a agradecer de fato. E como a Jéssica disse, as bailarinas nasceram na escuta do meu consultório, né? Na verdade, ela foi inspirada em uma história real de uma mulher de 42 anos que, ao me relatar a questão de abuso que ela havia sofrido aos 8 anos, e eu percebi que eu não estava diante de uma mulher de 42 anos, eu estava diante de uma criança abusada e ferida, e que tinha sofrido estupro, tinha tido um aborto espontâneo também nessa idade de 11 anos, e aí a gente vê inúmeras questões. O ECA, ele diz que é dever da sociedade não só cuidar e proteger a criança, mas também levar informação. E quando nós iniciamos esse projeto, o desejo do nosso coração era inicialmente fazer 1000 exemplares, que era para eu contemplar a comunidade na qual a gente está inserido. Então, era esse o nosso desejo. Mas né, Deus realmente sempre faz muito além daquilo que a gente pede ou pensa, e nós já conseguimos, então, 8.500 crianças alcançadas de forma gratuita, e nós só temos a agradecer, porque esse livro ele vem para isso, né? As pessoas me perguntam qual foi a motivação. Acho que a motivação é eu poder um dia, não sei quando, talvez quando eu estiver bem velhinha, eu escutar menos casos de abuso sexual, porque é uma dor muito grande para quem escuta, né? Quando a gente consegue parar para ouvir aquela criança que vem contando do abuso sofrido, das dores, e quando a gente escuta uma mulher, né, um homem já com a sua vida avançada em dias, e eles vêm falando da dor que sofreram, das consequências emocionais, das consequências psicológicas, dos descasos e de todas as questões que trouxeram para a vida em relação ao abuso sofrido na infância. Então, nós precisamos sim. A infância, como a ministra falou, a criança ela é o futuro dessa nação, mas ela é o presente. Nós precisamos cuidar, nós precisamos proteger e nós precisamos instruir nossas crianças. Isso é um dever, está no ECA. Ele não é um dever somente do Estado, dos pais, ele é um dever de toda a sociedade. Então, nós nos colocamos, né? Eu sou mãe de 2 meninos também, um de 18 e um de 12. É impossível a gente não pensar na vida das crianças e de entender o quanto a gente pode
pode fazer. Talvez é muito pouco. Eu sei que o que eu estou fazendo e que a Jéssica está fazendo com esse livro, ele é pouco demais. A gente já conseguiu alcançar 8.500, que era muito além do que a gente tinha planejado e pensado, mas ele já é algo que eu estou fazendo. Então, se a gente conseguir multiplicar isso dentro da nossa sociedade, onde cada um possa fazer aquele pouquinho que está ao seu alcance, com certeza a gente vai ter uma sociedade mais cuidadosa, uma sociedade que olha para as nossas crianças. E esse é o nosso desejo, que as crianças sejam escutadas, orientadas. A gente crê que a criança orientada não fica calada, e a gente quer tornar, como diz a nossa ministra, a vida dos abusadores mais difícil. Bom, crianças e adolescentes devem ser protegidos com absoluta prioridade. Somente com a atuação em rede, e por isso a gente está falando junto aqui, né, juntas aqui sobre esse tema, porque nós fazemos parte dessa rede de proteção. Somente com essa atuação em rede que nós mudaremos essa realidade tão triste de abuso e de exploração da criança e do adolescente no nosso país. Ministra Damares, fala para a gente como é que funciona o programa Criança Protegida. Tem alguma experiência do Ministério que a senhora queira compartilhar com a gente, nos contar como tem sido, né, esse programa, como tem sido esse trabalho, essa missão de proteger a criança através de um programa, de uma política pública, que é o programa Criança Protegida? Olha, o programa Criança Protegida, ele é bem abrangente, mas a essência do programa, o objetivo primordial é capacitação dos atores e da rede de proteção da criança. O programa Criança Protegida, ele vai aos municípios, a gente faz o convênio com o Estado, com o município, e a gente dá a capacitação. A gente capacita o conselheiro tutelar, a gente capacita os servidores lá do CRAS, a gente capacita o pessoal do CAPES, a gente capacita o educador, o professor, até mesmo o motorista da van, o motorista do ônibus escolar. Então, a gente capacita toda a rede de proteção. Então, é um programa que ele não tem custo algum para o município ou para o Estado, basta querer fazer e a gente faz. Mas, quando a gente fala de capacitação, nós também entregamos para o Brasil, deputado, a INDICA, a Escola Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. E a gente precisa falar muito sobre essa escola, porque essa escola, ela dá curso de especialização, nós também temos curso de pós-graduação, curso de mestrado, e os nossos cursos de especialização, eles são certificados pela UNB, eles inclusive servem para títulos para concurso público, para promoção em carreira, e um detalhe, tudo de graça. A gente oferece à distância de graça. Então, eu quero muito que vocês divulguem a nossa Escola Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. O Ministério tem inúmeros programas e inúmeros projetos, mas eu preciso falar do nosso trabalho com a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, que é o Disque 100, deputada. O nosso Disque 100, ele é o canal oficial do governo federal para recebimento de denúncias de violência contra a criança. Aí a nossa querida, acho que foi a Tanise ou foi a Jéssica, não me lembro bem, falou do número de denúncias que chegou de violência sexual contra criança e adolescente. Mas a violência sexual, ela é a quarta na nossa hierarquia aqui de recebimento de denúncia. Os nossos telefones, o Disque 100 e o nosso Ligue 180 em 2019 tocaram 2.500.000 vezes. No ano de 2020, diminuiu o número de ligações, porque, especialmente no Disque 100, diminuiu o número de denúncia de violência. Porque acabou a violência? Diminuiu? Não. O que aconteceu? Diminuiu as denúncias, deputado. Mas a violência, a gente tem certeza que aconteceu. E por que diminuiu a denúncia? Porque quem mais denuncia a violência contra a criança é a escola. E aí, deputada, a nossa luta, minha, sua e de sua irmã, a escola tinha que ter voltado há mais tempo. Nós deixamos as crianças muito tempo fora da escola. A escola não é só um espaço de aprendizagem, ela também é um espaço de proteção.
E a gente sabe que nesse período de pandemia, muitas crianças sofreram violência, tiveram direitos violados, e a gente não soube porque ninguém viu. A escola e a creche não estavam funcionando. Aí a gente vem aí com os tipos de violência. Primeiro lugar que chega no nosso Disque 100 é a negligência, seguido da violência física, a violência psicológica, depois a violência sexual. É possível, deputada, que a violência sexual seja a primeira, mas a violência sexual nem sempre é denunciada e nem sempre é vista. Um menino com o olho roxo, o vizinho vê, mas às vezes o abuso sexual não deixou marcas. Então, a violência sexual é uma violência silenciosa e que a criança se silencia de medo, porque, infelizmente, a maioria esmagadora do autor da violência sexual é alguém muito próximo. Quando a gente fala de violência sexual, deputada, a gente chega a pensar no homem que está na esquina, que vai estuprar uma menina. Não. Infelizmente, um número chegando a quase 90% do agressor, do autor da violência sexual contra a criança e adolescente, é o pai, o padrasto, a mãe, o avô, a avó, o tio, alguém que está muito perto da criança. Infelizmente, às vezes eu tenho que dizer, como ministra da Família, que o lar virou um lugar perigoso. E a gente precisa fazer esse enfrentamento. E uma das formas é disponibilizar os nossos canais para receber denúncia. E aí, deputada, quero muito que todo mundo fale, inclusive as nossas autoras aí do livro, elas fizeram esse livro, é uma história tão linda. O título da história chama atenção, Bailarinas Também Choram. Mas no meio do livro, elas fizeram, gente, o que eu queria, que era o sonho que todo autor de história infantil fizesse. Elas trouxeram aqui, ó, o nosso Disque 100. Isso aqui é demais, isso aqui é incrível. E outra coisa que elas não falaram, quem ilustrou o livro, esse grande ilustrador aqui, que eu quero muito conhecer pessoalmente, gente, ele tem autismo. Olha que coisa mais incrível, coisa mais incrível. Inclusive, já tem um livrinho também da história dele. A gente precisa denunciar. E aí, deputada, a gente divulgar cada vez mais o nosso Disque 100. Eu quero lembrar as pessoas que estão nos assistindo que o 100 pode ser também por meio de aplicativo. Nosso aplicativo se chama Direitos Humanos Brasil. Mas o 100 também agora é por meio de WhatsApp. Eu vou divulgar um número do nosso WhatsApp. 61, que é Brasília, 99656-5008. Tá passando aqui na live. 99656-5008. E aí, com o aplicativo WhatsApp, a gente está recebendo muitas imagens, deputada, e não tem sido fácil. Porque uma realidade que nós estamos enfrentando no Brasil é o estupro de recém-nascidos. Não é nem bebês, recém-nascidos. Nós temos denúncias de crianças de 8 dias que foram estupradas, 9 dias, 20 dias, e a gente precisa fazer este enfrentamento. Mas amanhã, deputada, a gente vai entregar um presente para o Brasil. Qual é o presente? Nós vamos entregar o 101. Olha só. E o que é o 101? O 101 vai ser um canal para médicos falarem com o nosso ministério. O que é isso, deputada? Os médicos têm sido grande parceiro na denúncia da violência contra a criança. Vamos lembrar o caso do menino, do vereador Jairinho, lá no Rio? Perfeito. Eles levam a criança para o hospital, dizendo que a criança caiu, geralmente é essa conversa, mas é um médico atento, vigilante, esperto e protetor da criança que olha o todo. E aí, imediatamente, pode chamar a polícia ou pode falar conosco. E por que a gente está entregando esse canal para o médico? Porque, às vezes, deputada, o médico ele está atendendo num posto de saúde lá numa comunidade que é dominada pelo crime. Se ele denunciar, ele morre. Então, a gente cria um canal agora que o médico fala conosco de forma anônima e ninguém nunca vai saber que foi o médico que denunciou a violência contra a criança. Às vezes também, deputada, é só uma suspeita do médico. É aquele médico do postinho, aquele enfermeiro do postinho, da UPA, é só uma suspeita. Então, ele liga para a gente falando, olha, é só uma suspeita, tem que investigar. Aí a gente vai lá e a gente tira a dúvida.
Então, amanhã nós estamos entregando para o Brasil uma parceria do nosso Ministério com o Conselho Federal de Medicina, o Trígitos 101, para os médicos denunciarem. Amanhã também, deputada, a gente vai entregar a versão atualizada do ECA, porque o ECA, ele muda todo dia, ele é aperfeiçoado, todo dia estamos criando novos artigos para o ECA. Vamos entregar também, deputada, um sonho meu amanhã, o ECA em Libras. A gente já tem o ECA em Braille, e amanhã a gente vai entregar para a comunidade surda o ECA em Libras. E eu queria muito convidar vocês para conhecer depois no nosso site o ECA em Libras. Amanhã a gente também vai fazer um protocolo de intenções com a Marinha. A Marinha vai vir comigo, deputada, lá na região ribeirinha. Nós vamos ter o Disque 100 de forma ambulante. Os navios da Marinha, os barcos da Marinha que cuidam dos nossos rios, serão também agora uma ouvidoria nacional do nosso ministério, e vai ser o Disque 100 ambulante, porque lá naquela região o pessoal não tem telefone, não tem energia. Então, os navios da Marinha vão servir como o nosso Disque 100. E vai ter um monte de coisa que a gente vai lançar amanhã, mostrando que a gente está aperfeiçoando a política de proteção e cuidado da criança. Quero convidar vocês todos a acompanharem o nosso site, saber tudo que nós estamos fazendo aqui no Ministério e os novos produtos e as novas políticas que estamos lançando durante essa semana. Eu quero reforçar, né, isso que a ministra Damares tem falado, de que o Ministério e a nossa ministra, junto com todos os secretários, eles têm atuado ferozmente, né, eles têm atuado de forma muito efetiva nessa pauta, e a gente que é cidadão, né, a gente que é cidadã, precisa também fazer esse acompanhamento, né, obter essas informações. E eu quero aqui saudar mais uma vez, a gente já está caminhando aí para o final da nossa live, mas saudar mais uma vez todos que estão acompanhando. E aqui pelos comentários, muitas pessoas, né, se surpreendendo quando a gente fala do estupro a recém-nascidos, que é uma realidade no Brasil, não é de hoje que se fala sobre isso, e hoje, ainda mais por essa necessidade, que bom, né, esse 101, nesse combate, nesse enfrentamento até mais efetivo, o próprio pediatra que está ali acompanhando a criança, a família de perto, poder dar essa assistência, o médico. Agradecer a todos vocês que estão de alguma forma ligados à pauta e que estão aqui acompanhando conosco, conselheiros tutelares, pessoal que trabalha com associações, né? Agradecer sempre a Contours, o Fórum do Colegiado Nacional de Conselheiros Tutelares, o Instituto Proteja, que está aqui com a gente também, e todo pai, toda mãe, todo tio, como eu falei, todo cidadão, toda cidadã, que também precisa fazer parte dessa rede. Para fazer parte dessa rede, é importante que vocês conheçam os tipos de violência, o tipo de crime e como combater. Nós estamos chegando ao final da nossa live, com essas parceiras de jornada aí de diversas ações, produção de material, conteúdo, sempre pensando em disseminar informações importantes para proteger as nossas crianças e nossos adolescentes. Mas antes de encerrar e passar novamente a palavra para que a nossa ministra faça aí as suas considerações finais, eu quero destacar mais uma vez o aniversariante do dia, que é o nosso ECA, né, que amanhã completa 31 anos, e dizer que através dos nossos mandatos, nós disponibilizamos até o momento cerca de 7 mil, o total serão 10 mil ECAs distribuídos, e eu agradeço, atualizados, tá? Agradeço a todos que se somaram nessa árdua missão de proteger a infância, toda a nossa equipe também que se empenhou desenvolvendo o material e na distribuição. Quem quiser receber o ECA pode entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp, é só chamar a gente no WhatsApp, tá? Não é ligação, é WhatsApp. O telefone, o pessoal vai passar aí, é o 9996400414. Mais uma vez, agradecendo aqui a todos os nossos parceiros, a Contours, Colegiado Nacional de Conselheiros Tutelares, o Instituto Proteja, todas as parcerias. Ministra Damares, nós gostaríamos de ouvir as suas considerações finais, a sua avaliação sobre esse desafio que nós temos pela frente, para que seja cumprido, né, aquilo que prevê
o Estatuto. Mais uma vez te agradecendo pela disponibilidade de, nessa tarde de hoje, junto conosco, militantes dessa causa, da causa do bem, da proteção da criança e do adolescente, agradecer de estar junto aqui conosco, mais uma vez, sempre com essas pautas que muitas vezes cortam o coração de muita gente, mas nós não podemos só ficar sentidas e doídas pela destruição da infância que a gente tem visto. A gente tem que contra-atacar, a gente precisa fazer alguma coisa, e essa ministra tem sido essa parceira, né, que o nosso Brasil precisava, com uma voz ativa, denunciando, falando, com coragem, com ousadia, não dando bola aí para que muitas vezes a oposição ou que a imprensa vem aí de forma descabida colocando, mas num enfrentamento verdadeiro a essas violências. E eu quero também agradecer a Fran, que apresentou há poucos dias também um projeto de lei aqui na Assembleia do Rio Grande do Sul, que proíbe verba pública em eventos, em lives ou qualquer coisa aí que esteja... olha lá, a Damares tomando chimarrão, gente, pelo amor de Deus. Aqui, ó. As três! Ó. Merece uma foto. Merece uma foto, mas a equipe já deve estar fazendo um print aí, viu? O chimarrão das gaúchas aqui. Faltou o teu, Tanise e Jéssica, faltou de você. Me deu vontade quando eu vi a Fran, mandei uma mensagem pro meu pessoal, eu quero chimarrão. Traz a minha cuia. E agradecer as meninas e a Fran também, né, que eu estava falando desse projeto contra essa sexualização precoce que muita gente tem feito, investido, né, contra a criança, contra o adolescente, e às vezes até ações de governos, como a gente viu acontecer em algumas páginas de governo. E esse projeto, Fran, vem muito ao encontro dessa luta que a gente tem feito de proteger essa sexualização precoce das nossas crianças e adolescentes, que leva o que a Damares falou lá atrás, a uma inicialização sexual muito cedo, né, a gravidez muito cedo, e a gente às vezes acha que tudo é brincadeirinha, tudo é palhaçada, tudo é diversão, e não está se dando conta do prejuízo que está trazendo para a vida da criança, da família e da vida em sociedade. Então, a nossa ministra quase gaúcha aí com seu chimarrão, faça suas considerações finais, porque a gente também sabe que precisa te liberar aí para a tua missão. Eu quero mostrar também o meu ECA. Olha como está bonita a nossa capa. E esse daqui, ó, é o nosso ECA em braille, gente. Ele está todo em braille. E se vocês quiserem conhecer, a gente tem. E amanhã vem a novidade, que é o nosso braille em Libras. Eu já vou ir buscar amanhã. Mas eu não posso encerrar de dizer que, se você tiver interesse no livrinho, de fazer propaganda para as meninas, vai lá no site das meninas, que se chama diversãoemletras.com.br. A deputada, gente, eu preciso dizer isso também, as duas deputadas juntas fizeram milhares desses livrinhos e distribuíram. E foi incrível quando chegou na mão das crianças. O que eu quero dizer? A deputada fez esse livrinho, as meninas entregaram os direitos autorais, ele está livre. Se você quiser, e sei que é empresário, alguma igreja, imprimir. Gente, a qualidade, como diz a Fran, qualidade de livraria. Olha o livro, aquele livro de história mesmo, né? Então, o que eu quero dizer para vocês, se você quiser, procure no site das meninas, elas dão autorização para você fazer a quantidade que você quiser, não alterando a história, nem a ilustração. Busque, são duas especialistas em criança. Elas não são só escritora, elas têm especialização em criança, e a história tem todo um trabalho científico e técnico por trás dessa história. Deputada, falando isso, da sua disposição em distribuir o livrinho e o ECA, eu quero chamar a atenção do Brasil que nós estamos diante de dois gabinetes, de duas deputadas, uma federal e uma estadual, que estão executando políticas públicas. Essas duas deputadas, elas não se contentaram apenas em legislar, não se contentaram apenas em ir para a Câmara e para a Assembleia para aprovar lei ou não aprovar lei. Elas colocaram o Ministério para além disso. Elas estão fazendo um trabalho além do mandato delas. Elas fazem um trabalho de conscientização, de cuidado, de discussão, de escuta da sociedade, de interação com a sociedade. Deputadas, vocês nos orgulham. E quando a gente vê duas deputadas fazendo isso, colocando toda a equipe inteira deles, estão entendendo de criança agora. Inclusive, eu queria dizer,
Se você sabe que uma criança está sofrendo violência, não quer ligar para mim, não quer falar comigo, eu vou dar uma dica: procura o gabinete da deputada Fran aí em Porto Alegre. Ou procura o gabinete, a Liz também tem escritório em Porto Alegre. Procura a deputada federal. Às vezes você quer falar com a sua parlamentar. Chega no gabinete delas, só fala o seguinte: o assunto é sigiloso. Na hora, os servidores delas vão entender o recado, ninguém vai te perguntar nada e vão levar você para falar direto com a deputada. Elas estão colocando o gabinete delas, a equipe delas à disposição da proteção das crianças. Eu quero agradecer vocês duas, deputadas. O exemplo de vocês duas me faz caminhar. Não tem sido fácil a minha luta, às vezes incompreendida, perseguida, mas eu me espelho em vocês duas. E é dessa forma, essa junção, a sociedade civil, essas duas meninas incríveis aí, a Jéssica e a Tanise, essas duas meninas incríveis, junto com duas deputadas, junto com uma ministra, junto com o meu secretário, é todo mundo junto cuidando das crianças. Que esse aniversário do ECA seja um novo momento para o Brasil, deputadas, Tanise e Jéssica, em que todos venham juntos para a gente garantir a prioridade absoluta para as crianças e para os adolescentes. Obrigada por essa live incrível. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe o Rio Grande do Sul. Obrigada por ter emprestado o Maurício para nós também, uns dias atrás. Ele fez uma live com a gente, um queridão também, falando aí sobre a proteção da criança e do adolescente. Fran. Amém. Ministra, conte sempre conosco, a gente está aí à disposição, somos parceira nessa luta. A gente lhe encoraja, a senhora nos encoraja e a gente vai uma dando força para a outra e trabalhando pelas crianças do nosso Brasil, que são prioridade absoluta, sim. Eu quero passar para a Jéssica e para a Tanise fazer as considerações finais dela, para a gente já encaminhar aí para o encerramento. Tanise e Jéssica, está com vocês. Então, a gente só tem a agradecer. Eu quero dizer para a ministra que nós temos a contação das bailarinas em Libras no nosso canal, já está disponível lá em Libras, em inglês, em espanhol, e a gente está agora com uma missionária em Mato Grosso do Sul, em Dourados, tentando em Tupi-Guarani, para que a gente possa disponibilizar também na língua tupi. E esse é o nosso desejo, que sejam alcançadas as crianças, não importa a língua. A gente tem uma amiga também em São Paulo tentando ele em braille para a gente. Então é isso aí, se você tem interesse, se você pode, entre em contato conosco através do @Diversão em Letras e tente expandir esse projeto para que mais crianças sejam alcançadas. E mais uma vez a nossa gratidão por esse espaço de poder falar sobre as crianças, e obrigada mais uma vez às deputadas que acreditaram no nosso trabalho e conseguiram aí levar para mais crianças. E a ministra falando do nosso livro, nossa, a gente não tem o que falar, é só agradecimento e que a gente possa fazer mais. Eu espero que no próximo aniversário do ECA nós estejamos aqui novamente para falar sobre proteção e para falar novidades, né, sobre avanços que a gente conseguiu conquistar nesse próximo ano, assim também na campanha do próximo Maio Laranja, que a gente possa ter resultados e que a gente possa realmente estar mais efetiva a cada dia na prevenção, no combate ao abuso e na proteção das nossas crianças. Muito obrigada por essa tarde. A gente fica à disposição aqui como sociedade, né? Tentando fazer, como a Tanise falou, se cada um fizer um pouquinho, isso, como meu pai fala, vira um pocão, né? Vira muito, e todo mundo fazendo um pouquinho, a gente consegue muito pelas nossas crianças. Muito obrigada. Fran, passa todas as considerações finais. Eu quero mais uma vez agradecer a ministra pelo tempo dispensado a nós, a essa causa tão linda, tão maravilhosa. A gente sabe que o Ministério lhe exige muito, mas sabemos que como mulheres também nós nos doamos e somos competentíssimas no que fazemos. Gurias, a Jéssica, a Tanise também, obrigada por dividirem com nós essa missão de vocês, apresentarem o livro e contarem com a gente. E mais uma vez reforçar para quem está nos assistindo que esses mandatos buscam sempre o direito e as garantias das crianças e dos adolescentes de forma absoluta. Nós precisamos continuar falando sobre isso, não foi só no Maio Laranja, não é só agora no aniversário do ECA, mas é falar sobre isso, lutar contra a violência contra criança e adolescente diariamente. E vale destacar, como cidadão, todos nós temos a responsabilidade de quando há
o indício de violência, denunciar. Quem vai verificar se é caso de violência ou não é o órgão competente, mas não deixa de denunciar, porque faz parte da nossa missão como cidadão ter o olhar atento para as nossas crianças e adolescentes, e contem sempre comigo, com o mandato estadual, com o mandato federal, contem com a gente para estar nessa luta, e nós estamos de olho sempre agindo, que não há aqui não há governo, não há que vá tocar nas nossas crianças e adolescentes, porque nós não vamos nos calar, nós vamos seguir sempre nessa luta. Quero agradecer mais uma vez a todos, ministra, Lise, as meninas, Tanise e Jéssica, muito obrigada, e contem sempre comigo, contem sempre conosco aqui. Muito bem, chega de omissão nesse país, nós vamos nos fortalecer na defesa da criança e do adolescente. Damares, obrigada. Tanise, Jéssica, Fran, obrigada por estarem comigo. Mais uma vez agradeço a todos os conselheiros tutelares que estiveram conosco aqui nessa live, nosso abraço, aos amigos lá de São José do Norte, sede nova, que receberam o kit do Conselho Tutelar novinho lá através da emenda parlamentar. Parabéns para vocês e ótimo trabalho aí. E a toda a nossa equipe, mais uma vez, que nos coloca aqui no ar para que vocês possam acompanhar, assistir essa live. Muitíssimo obrigada. Que Deus abençoe a todos vocês, todos os comentários que chegaram. Nós agradecemos muito. A live vai ficar salva. Vocês podem compartilhar e assistir aí ao longo dos próximos dias, quem não pegou desde o comecinho. E eu vou pedir para vocês todas sorrirem para a foto. Vou pedir para o Ariane se ele consegue deixar mais ou menos a gente todas do mesmo tamanho, senão fica assim mesmo. Ou bota a ministra aqui no quadro maior e a gente fica aqui do ladinho. E nós vamos sorrir para a foto, com livrinho, com eca, com chimarrão, com tudo que a gente tem aí. Para agradecer e sorrir para a foto, para as redes sociais. Aí, obrigada, gente. Deus abençoe vocês. Um beijo no coração de todo mundo. Tchau, ministra. Até amanhã. Daqui a pouco eu já estou em Brasília. Fiquem com Deus. Tchau. E aí, você gostou do vídeo? Então deixe seu like, se inscreva em nosso canal e nos siga nas redes sociais. Porque nosso conteúdo está recheado de coisas legais. Um beijão e até logo mais!